ajudar com solidariedade também, né? A diferença que nós temos no povo de Deus, que é tudo para a honra e glória apenas do Senhor somente. Amém? Os irmãos abrem a Bíblia, né, para a honra e glória do Senhor. Em Mateus, tá? Vamos abrir em Mateus, no capítulo 9, tá? Do versículo 27 até o 31. Oh, maravilha, Deus! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém, misericórdia. Amém. Amém, glória a Deus. Pois é, então aqui, Deus, na sua palavra, fala da seguinte forma: Jesus cura 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então que seja feito como vocês creem. Até o 30, tá, irmãos? Eu falei que eu aprendi até o 30. Os irmãos entenderam até aqui que quando Jesus, né, ele ali estava saindo, que aqueles 2 cegos, né, eles acreditaram que Deus poderia curar a cegueira deles, ali eles foram curados, né? Só que, mais embaixo, aqui no versículo 32, Deus já fala sobre a cura de um mudo. E aí isso tem um grande problema hoje no mundo que a gente vive. Tem muita gente muda. E vocês vão entender por quê. Então, continuando no capítulo 9, do versículo 32 até o 34. A cura de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus e um homem que não podia falar porque estava dormindo, estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel coisa assim. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Irmãos, isso aqui é muito sério. A palavra do Senhor em si, ela é séria, né? Ela edifica, né? E ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra juntas e medulas. Só que no mundo hoje em que nós vivemos, tem muito cego. Tem cego e tem gente muda. Tem cego espiritualmente, tem gente muda espiritualmente e tem gente paralítico espiritualmente. Aí os irmãos estão perguntando: mas como é que é isso, missionário? Como é que Deus está falando da cura do mudo e como é que tem um mudo endemoniado? Às vezes a palavra de exortação, às vezes nem sempre pode ser uma palavra assim de conforto, sabe? Mas depois, né, da semente plantada, Deus explica o porquê daquilo, ela passa a ser confortável. Porque Deus quer de nós, é o quê? Que nós fizemos a vontade dele e vivemos uma vida digna e santa, sabe? Que nós temos que ser santos assim como o Senhor Jesus é santo. Depois, por mais que ela seja dura em nossos corações, ela sempre traz alegria. Porque é Deus falando, é Deus operando. E Deus é importante em tudo que Ele faz. Ele nunca erra, Ele não é homem para poder mentir. Olha, a cura de um mudo. O que mais tem visto e observado são pessoas mudas. Nossa, missionário, você tem passado por muitos lugares que as pessoas estão mudas, com problemas nas cordas vocais, e elas não conseguem falar, e precisa dali orar, ungir, que na hora elas falam. Não, não é bem esse tipo de mudo, não. Esse é fácil para ser resolvido, sabe? Milagre, é rápido, sabe? Deus faz, Ele pode fazer porque Ele é Deus, sabe? E Ele quer fazer. Se assim, todos que estão aqui, ali ou lá em outras igrejas, servindo ao Senhor em espírito e verdade, Ele pode fazer e Ele faz. É nós que dependemos
ele pode fazer. Quando não acontece é porque não deu. Só que o mundo espiritual que Deus fala aqui, na verdade é que deu it. E eu pergunto para todos vocês, não só para vocês, como para outras pessoas que eu tenho perguntado também da mesma forma, cadê o teu it? Aí vocês devem estar perguntando, funcionário, que it? Quem que é o it da Bíblia? Que eu não estou entendendo. Quem que é esse profeta, o it? Não, mas você tem teu it, eu tenho o meu, você tem o seu, a irmãzinha tem o dela, o irmão tem o dele, o pastor tem o dele, a pastora tem o dela. Nós temos o it, e pregar o evangelho do Senhor. Glória a Deus. Este é o teu it. E cadê o teu it? Será que você tem usado o teu it? Ou será que você tem sido, sabe, um mudo, endemoniado, a qual se envergonha da palavra do Senhor, não tem coragem de falar do nome de Jesus Cristo para onde você vai? Não, porque se eu falar, eu sou careta. Se eu falar de Jesus, eu estou sendo careta neste momento, eu não posso falar de Jesus. O que as pessoas vão pensar de mim? Né? O mundo está sofisticado demais, é muita balada, eu tenho que andar de igual para igual, eu tenho que estar na classe social da diferença. Quem é que faz diferença no meio de vocês? Quem é que faz diferença no meio de nós? É Jesus Cristo. A partir do momento que você tenta andar descolado, que você tenta ser igual a todo mundo, você não está sendo diferente, não. Você está sendo igual, todo mundo quer ser descolado, está tudo igual. Você só consegue fazer diferença, você só é diferente quando você fala de Jesus Cristo, você vive um Jesus todo poderoso na tua vida, você não só ouve, conhece ele de ouvir, mas é de viver e de sentir. Você começa a proclamar o nome deste Deus poderoso, que fala, faz e cumpre, porque ele é Deus. Você está fazendo o quê? Você está pregando o it, você está vivendo o teu it, e quando você começa a viver o teu it, não precisa só aqui em cima do templo, não. Aqui é fácil para você pregar, aqui é bom para você pregar, é uma bênção. Mas o it verdadeiro que o Senhor quer é para o teu direito, da esquerda, da frente, é na fila do supermercado, é no salão de beleza, para as irmãs que gostam, às vezes, muitas vezes a gente tem que se cuidar mesmo, às vezes a gente gostamos. E ali tem a cabeleireira que está falando de novela, a outra está falando de não sei o quê, mas é a hora de você entrar no meio da conversa. Aqui, eu vou te apresentar o meu it. Glória a Deus. Eu tenho o meu it para falar com você. O meu it é Jesus Cristo. Ele não está nessa novela, não. Ele não tem promessa de vida para a sua vida. Ele não tem salvação, ele tem vida eterna, ele não tem nada. Mas o meu it tem tudo para você. Que é ir pregar o evangelho por toda criatura. E o it está ficando apagado. Vocês estão deixando morrer o it do Senhor. E quando não vai o it do Senhor, você também não concentra as bênçãos, não, tá? Deus opera de misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, ela é infinita e ela dura para sempre. Mas, quando você não proclama o nome do Senhor, as bênçãos também ficam retiradas nas mãos do Senhor. Deus tem compromisso para quem tem compromisso com Ele. Se você se alegra com o nome do Senhor Jesus, se você leva Ele no peito, no coração, na mente, na cabeça, corpo, alma e espírito, e faz questão de divulgar para todo mundo que você é um servo de um Deus todo-poderoso, que derramou o sangue na cruz para te salvar. Ah, meu irmão, minha irmã, pode começar a contar os dias que você vai vivenciar os milagres do Senhor para a tua vida. Muitas das vezes você tem se perguntado, Senhor, eu tenho ido na tua casa, eu tenho louvado, sabe? Eu tenho pregado, sabe? Eu tenho tomado a Santa Ceia. Acabou? Foi só até aí? Aí você fez tudo? Está tudo prontinho para Jesus? Não, falta mais. É muito mais. É buscar, é busca, é pregar, é salvar aquele que está perdido. Deus fala aqui em sua palavra. Irmãos, Deus não veio, não foi para os que ele veio bem, na verdade, os irmãos não precisam abrir não, tá? Só para adiantar aqui, ó. Lucas 5, 31. Olha, presta atenção como que isso aqui é sério demais. No versículo 31, em Lucas capítulo 5, Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Isso é feito através de quem? É do teu it. It, pregar o evangelho por toda criatura. Será que no colégio, na escola, você tem, quando tem juntado um grupinho de amigos, né? Você tem feito o quê? Vamos reunir, vamos pregar, vamos falar da palavra do Senhor? Irmãos, Jesus falta tão pouquinho para voltar. É pouquinho demais. É quando menos
aconteceu comigo. Eu deitei um período da tarde e dormi. Caí num sono profundo, um sono de 1 hora que parecia que eu dormi sem saber a noite inteira, que nem eu não tinha entendido o que era aquilo. Embaixo da minha casa tem a Igreja Deus é Amor e tinha começado o culto da Igreja Deus é Amor. Eu dormi com o louvor tocando aí daquelas irmãs. Só que o louvor já começou a entrar no meu sonho. A letra dele foi mudada todinha. Já não era mais a letra que elas cantavam, que era até um louvor da harpa muito bonito, que eu não lembro muito bem qual é porque eu estava dormindo. Aí eu praticamente fui arrebatado no plano espiritual dormindo. O louvor se transformou, eu falava, a letra que eu nunca vi na vida, eu acho que nem existe aqui, foi dada somente para mim mesmo em sonho, que falava de salvação. Em seguida eu tive um sonho, sabe? Curto, rápido. E eu caí num sono profundo mesmo. E no sonho falava assim, a voz do Senhor falava comigo. Tem um bote que tem 2 chifres. Uma aponta para o norte e outra aponta para o sul. Uma aponta para o ocidente e outra até o oriente. E eu sabia que era a voz do Senhor, porque eu sentia o calor do Espírito Santo. E como meu quarto ficou muito quente, eu acordei. Acordei e sentei na cama. Falei, Senhor Jesus, a tua palavra fala sobre bote? Porque na verdade, Apocalipse, eu lembro muito bem falado, né, sobre a prostituta montada na besta, né, as demais coisas nos finais dos tempos. E Deus falou comigo, tu vai abrir em Daniel. Porque quando tu abrir em Daniel, tu vai entender aquilo que eu quis dizer para você em sonho. Quando eu abro em Daniel, caiu em cima certinho. Ali falava dos 4 monstros, sabe? Falava do primeiro, segundo, terceiro. Mas o quarto era pior ainda, sabe? E nele falava do chifre que apontava para o norte, do chifre que apontava para o sul, do ocidente até o oriente. E tinha, na verdade, 10 chifres. Só que um dos chifres foram quebrados e aí nasceu um menor, um chifre menor. Que esse chifre menor, ele seria como se fosse um rei, sabe? Na verdade, era uma espécie de hierarquia. E no final, Deus falava o seguinte, na sua palavra, sabe? Que o povo do Senhor está sendo destruído, está sendo consumido. Assim falava Deus comigo, sabe? E Deus falava comigo, é para pregar o ritmo. Quando foi, aí passou uns minutos depois, quando eu levantei, quando eu acordei, que eu recebi o convite da pastora, né? Que a missionária Cristiane me ligou para poder falar comigo, sabe? Ela falou assim, para você pregar. Eu falei, Deus, mas que mistério é esse que eu acabei de ter o sonho? Aí eu falei, Jesus, eu vou pregar sobre o paralítico. E Deus falou, não. Você pode até ressaltar sobre o paralítico espiritual também. Mas tu vai pregar, sabe sobre o que eu estou querendo? Sobre o mundo endemoniado. É aquele que se vergonha da minha palavra, não tem coragem nem usar o vídeo que eu dei para ele. Sabe? Porque o meu povo está sendo consumido. O meu povo está sendo matado. Mas pela própria culpa deles, porque não tem coragem nem de proclamar meu nome. Sabe? Irmãos, tem que pregar o ID do Senhor, ide pregar o Evangelho por toda criatura. Faz toda a diferença. E quando você começa a aplicar isso em sua vida, quando você começa a viver Deus de tal forma na tua vida, que você se dispõe na dependência do Senhor, Senhor, eis-me aqui, que se cumpre em mim o teu querer, o teu desejar, a tua vontade e não a minha, as coisas começam a acontecer do jeito que você não espera. Pode ter certeza que Deus vai operar de milagre. Você vai começar a colher os milagres da parte do Senhor, o sobrenatural de Deus, coisa que você nunca viveu na tua vida e que você pensava, não é para mim. Eu sempre vi acontecer com um irmão, com outra pessoa que eu conheço, outro que dizia servir Jesus, que eu vejo servir Deus, mas na minha não acontece, mas na tua também vai acontecer. Em nome de Jesus. A notícia boa que eu tenho para você. Começa a falar de Jesus Cristo. Jesus está às portas, está voltando. Se você tem vergonha de falar do nome de Jesus, eu tenho uma notícia que você não vai gostar muito não, sabe? Porque a palavra de Deus é muito clara e ela fala, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei no dia do juízo também. Deus também vai envergonhar de você. Não queira passar por isso não. Você tem a maior alegria da tua vida. Você tem o grande amor da tua vida no momento. Não pense que o teu grande amor é teu namorado, teu pai, tua mãe, tua tia, tua avó, tua amiga, teu marido, tua esposa. Não, não é. São pessoas do Senhor abençoadas que Deus colocou no teu caminho por permissão dele, porque assim foi a vontade do Senhor, não foi nem a sua. Porque você não tem poder nem de determinar nada. Começa desde aí. Mas o grande amor da tua vida é Jesus Cristo. E você tem lembrado, você tem exaltado, você tem glorificado o nome do Senhor Jesus? Será que você tem, sabe, feito tudo aquilo que Deus tem vontade? Ah, mas missionário, o que Deus tem vontade na minha vida? Como que eu vou pregar? Como que eu vou fazer tal coisa? Ah, eu não estou preparado. Irmãos,
ID do Senhor? Pregar o evangelho por toda criatura. Pois vão levar o ID do Senhor. Quando Deus me deu o sonho, eu falei, Jesus, fala comigo de maneira tremenda. Eis-me aqui como servo do Senhor, que se cumprir o teu querer, o desejar, a vontade do Senhor, que nunca seja feita a minha vontade, mas a do Senhor Jesus. Assim eu pedi para Deus. E quando Deus me explicou, o meu povo está sendo destruído. O meu povo está sendo destruído. Eis que estou à porta e bato. Brevemente voltarei. Já estou separando o joio do trigo. Alerta o meu povo. Vai alertar o meu povo. Pergunta para o meu povo cadê o ID, porque eu quero o ID. E eu estou observando quem é que está usando o ID. Pois aqui, deixa eu lhe falar uma coisa. Uma boa nova do Senhor para vocês, meu amado e minha amada. Às vezes você está pensando, Senhor, mas eu acho que eu não vou dar conta de pregar teu nome. Eu acho que eu não posso nem saber falar. Te preocupa não, sabe por quê? Deus já te revestiu da armadura dele. Para começar, Ele já te revestiu da armadura dele. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai o sangue de Jesus derramado sobre você. Amém, Jesus. Que 1000 levanta do direito e 10.000 do esquerdo. Tu não será atingido. Glória a Deus. E quando tu passares pelo fogo, não vai te queimar. Quando tu passares pelas águas, não vão te afogar. E se por acaso o mar submergir, a mão do Senhor te levanta. Aleluia. Eita Deus, obrigado. Você precisa de mais alguma coisa para proclamar o nome do Senhor? Você só tem a ganhar. Se você nunca teve coragem, se você sentir vergonha de falar, muitas das vezes isso que costuma acontecer, porque até comigo em minha vida também já aconteceu. Parente não querer rejeitar quando você fala do nome do Senhor. Não te preocupa não. Faz a tua parte. A palavra do Senhor fala: esforça-te, tenha bom ânimo, faz a tua parte, que eu te ajudarei. É assim que Deus fala. E quando você aplica isso na tua vida, quando você começa a viver isso, as portas que estão fechadas começam a abrir. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus não quer só compromisso, Deus quer comprometimento. Quais são as coisas que não pode faltar na vida do servo do Senhor? Aquilo que eu apliquei na minha vida. Vou mostrar para vocês, vou ensinar o que vocês têm que fazer. Santidade, obediência a Deus em tudo. Pergunta a Deus: Senhor, posso fazer tal coisa? É da tua vontade? Espera a resposta de Deus. Quando Deus responder, pode, vai, então vai tranquilo que foi. Você vai, não é para ir, não insiste, vai ter problema com Deus. Vai ter problema com Jeová, não é para ir. Outra coisa, dependência ao Senhor. Tem que aprender a ser dependente do Senhor. Muitas das vezes a gente coloca a nossa dependência no homem da terra. O homem é falho, porque a própria palavra do Senhor fala: não tem homem que confia no homem. Coloca a tua dependência no Senhor, porque Ele não vai lhe decepcionar. Jesus não te decepciona. Ele é poderoso para fazer, Ele não te faz chorar, a não ser de alegria, porque Ele faz mesmo, sabe? Ele não te decepciona, Ele não te magoa. Ele é Deus, Ele é perfeito na sua santa perfeição. Outra coisa que Deus também requer de nós: fidelidade para com Ele. Uma coisa que eu vejo que não está acontecendo. Muitas vezes eu vejo as pessoas, gente, questionam isso daqui. Ô missionária, é porque Deus fala, né, que nós temos que entregar o dízimo, mas eu não acho muito correto, não. O que Deus fala em Malaquias 3:10? Né? Fazei prova de mim e verás se não abrirei a janela dos céus. Mas que falta de fé que eu nunca vi na vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe? Então, se Deus deu ordem, tem que ter fidelidade com Deus. Não adianta você ser fiel a Deus somente de pregar, de vir para a igreja, para seu irmão, ser legal. Não, mas no dízimo, a oferta também tem que ser. Às vezes hoje você não tem, mas Deus sonda do coração, a intenção do coração. Deus faz todas as coisas. Se você fala: Senhor, eu não tenho, mas eis-me aqui. Eu sei que o Senhor pode abrir as portas para mim. Sei que o Senhor tem coisas grandes para poder fazer. Mas coloca na minha mão então, para que eu possa ser um dizimista, um ofertante fiel na tua casa. Irmãos, comece a contar os dias, se você fizer isso de verdade com o Senhor. Se Deus não vai encher o seu celeiro, se Deus não vai derramar a abastança do Senhor na tua casa em todas as áreas. Se muitas das vezes você não receber, é porque você também viveu. Começa desde aí. Tem que viver para poder receber. Outra coisa que eu apliquei em minha vida, que nós devemos dar prova de amor para com Deus. Deus nos prova o tempo todo que nos ama. Irmãos, se Deus não fosse misericordioso, todo
quebrar. E a misericórdia dele dura para sempre. Amém, Jesus. Sabe? Deus, Ele é fiel. Por que não sermos fiel com Ele também? Se Ele que te livra, se Ele que te guarda, se Ele que te sustenta, se Ele que te dá o fôlego de vida, se Ele que faz todas as coisas em sua vida, por que tu não vai ser fiel a Ele também? Dê provas de amor ao Senhor. Aprenda na prova de amor a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Você só tem a ganhar. O nosso Deus é um Deus poderoso para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Deus pode. O que para a medicina não tem cura, para Deus tem. Glória a Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente questionando. Aqui mesmo, tá? Tem vidas aqui neste lugar que tem ficado preocupado até com o resultado dos exames médicos, entendeu? Meu Deus, não é descoberto o que eu tenho. Não sei o que eu tenho. Faço exame, não tem nada. Não consta nada nos exames. Repeti por mais de 3 vezes. O teu problema está no espírito. É espiritual. Você está doente da alma. Você não consegue viver a vida de Deus. Você precisa viver a vida de Deus. Você está doente da alma. Pois trate de curar a tua alma. Em nome de Jesus. Quando a medicina não descobre, não adianta bater o pé. Você não tem que correr para o médico, para o clínico geral, para o cirurgião, mas é para o médico dos médicos. Aleluia. É nele que você tem que correr. Não adianta você tentar refugiar quando você está com um problema. Vou para casa da minha mãe. Tá ruim, minha mãe é legal. Amém, glória a Deus. Foi Deus que te deu ela. Mas vai esconder na sombra do onipotente. Aleluia. Vai descansar na sombra das asas do onisciente, do Deus Todo-Poderoso. Vai esconder no esconderijo do Altíssimo. É para lá que você tem que correr. Se muitas das vezes a tua vida está errada, está tomando direção errada, porque você também está tomando recursos errados. Você está colocando a tua confiança em quem? Na terra, nas pessoas da terra. Você está na expectativa do que a terra pode produzir, daquilo que pode aparecer, pessoas que pode fazer, pode acontecer, pode dar. Mas essas pessoas também são falhas. Elas podem um dia te magoar sem querer. Muitas das vezes não é nem proposital. Mas cada um tem sua personalidade, cada um tem sua temperança. Deus não fez ninguém igual a ninguém. E Deus não trabalha de maneira igual na vida de ninguém com ninguém. Do jeito que Deus trabalha na minha, não é do jeito que Deus trabalha na vida de cada um aqui. É diferente, de maneira linda e poderosa. Nós não entendemos como Deus trabalhando, como Deus trabalha. Mas a única coisa que nós temos certeza, que no final, o trabalhar do Senhor é lindo e é perfeito. Amém, Jesus. Deus é poderoso para fazer. E Ele pode fazer com Eu coisas creio, grandes. Deus. A palavra do Senhor fala: clama-te a mim e responder-te-ei com coisas grandes que não sabem. Tudo que pedires em meu nome eu farei. Tudo que pedires em meu nome eu pedirei para que o Pai nos conceda. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você começar a aplicar isso em sua vida, vai ter diferença na tua vida. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, ó, não tem nada que Deus não possa fazer. Quando a palavra de Deus fala assim, eu sou, está na Bíblia. Quem gosta de ler Bíblia, e aquele que precisa ler, tem que comer a Bíblia, ver se tem que alimentar da palavra do Senhor, está lá, eu sou. Tem muito lá, eu sou. Quando fala, eu sou a transformação, eu sou a restauração, eu sou a saúde, eu sou vida em abundância, eu sou Jesus, eu sou a bem-aventurança, eu sou o Salvador, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Todo-Poderoso e eu opero de milagre. Se Deus dá ordem para você, que Ele pode abrir até a lagoa da Campunha a teu favor, para te proteger, que Ele pode parar o mundo para você, a teu favor, Ele faz acontecer. Ele faz acontecer para te proteger. Às vezes os irmãos estão pensando, a missionária, ela coitada, ela é muito assim, ela fala de um jeito, como se realmente fosse tudo isso. É tudo isso. Nosso Deus é um Deus de milagre. Ele opera no impossível, no possível faz o homem, Deus faz o impossível. Só para os irmãos entenderem. A semana passada na minha casa, eu estava muito triste. E eu queria sair e dar uma volta, sabe? Eu até comecei a tomar banho, poder sair, eu queria dar uma volta, sentar na primeira pracinha e ver se eu melhorasse um pouco a cabeça e esfriasse a cabeça. Sem chover, sem chuva nem nada, não tinha nem chuva. Do nada, tomando banho, a luz caiu. Eu falei, meu Deus, quem desligou a luz? Porque não tem como a pessoa ter desligado a luz. Se desligou, porque, desligou de unidade, porque sabe muito bem que eu ia sair um pouco só para poder esfriar a cabeça. Eu tomo um sorvete, tomo uma vitamina,
milkshake, vou esperar um pouquinho, depois eu volto, eu estou um pouco triste. Só que Deus, olha o que Deus fez, ninguém tinha desligado a luz, nem padrão de luz, nem nada. Deus fez com que a energia acabasse sem vento, sem chuva, nem nada. E não é de faltar energia na minha casa, não falta, sabe? Deus fez a energia ir embora. E eu também esperando, sabe? A energia voltar, terminei de tomar banho à luz bela, sabe? E com o jeito de Deus falando comigo, tu não vai. Tu não vai, porque eu te livro e te guardo. Aí eu estou escutando Deus falar comigo. Mas aí eu estou tomando banho, do jeito, tá no frio, amém, glória a Deus. Aí meu esposo chegou perto de mim, estava com a vela, pegou e ainda falou comigo assim, com a vela para clarear. Falou assim, Vânia, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você entendeu. Você não entendeu que Deus fez com que faltasse luz só para você não ir? Falei, meu Deus, o Senhor fez isso porque no banheiro, quando eu estava tomando banho, eu senti isso no coração, assim eu entendi o Senhor falar comigo. Só que num pequeno instante eu endureci meu coração, tipo assim, mas eu vou, é só um sorvete mesmo, né? Não vai ter problema, eu não estou em pecado. Não, realmente eu não estava indo em pecado. Mas Deus viu lá na frente que algo de ruim poderia me acontecer. E olha, para os irmãos entenderem onde está o mistério do Senhor. Aí, o irmão que mora conosco, o irmão que mora junto com a gente, o irmão Sebastião, ele chegou na sacada assim e olhou. Falou, não tem nem como, nem tomar um sorvete, é impossível. Porque se você olhar, todos os bairros estão sem luz. Geralmente é o bairro que ia passar para poder comer alguma coisa. É impossível. Aí eu peguei e fiquei quieta para Deus, fala comigo, continuo falando. Fui pedindo para Deus falar comigo. E era justamente o trajeto. Ali, nós escutamos barulho de 2 tiros. Se eu tivesse saído, teria me acertado. Teria me acertado. Aí eu peguei e falei, só que antes de Deus me mostrar que isso estava para acontecer, falei, Senhor, então tá. Eu não vou ficar sentada quietinho no sofá, mas faz pelo menos a luz voltar. Aí eu posso ver pelo menos uma programação na televisão, né? Que me interter um pouco, eu estou muito ansiosa. Que seja pelo menos 1h da manhã. Isso foi meia-noite e 46 que eu falei para Deus. Quando deu 1h da manhã em ponto, a luz voltou. Eu olhei para o relógio da parede e falei, não, deixa eu conferir no relógio do meu celular. Quando eu olho 1h em ponto, Deus é tremendo. E eu falei, Deus, eu não vou. Eu vou lhe obedecer. Porque eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida. Passou depois. Eu fiquei sabendo, a gente também escutou os tiros. E se eu tivesse passado por aquele lugar, o trajeto que eu ia fazer, teria pegado em mim. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Deus, Ele parou o bairro inteiro. Deus parou bairros, as proximidades de bairros próximos, a meu favor, para proteger e guardar a minha vida, para que o mal não viesse me tocar. E Deus falou, amanhã você toma o teu sorvete, amanhã você come o seu açaí se você quiser, mas não vai. Falei, tá bom, Jesus, o Senhor falou, não vou, eu vou lhe obedecer. Mas se eu te obedecer, Jesus, o Senhor vai fazer-nos voltar, para me poder, pelo menos ansiosa. E Deus respondeu, posso. Pelo menos 1h da manhã, que Deus fez a em todos os bairros. Então Deus para tudo a teu favor. Deus cuida dos teus. Deus, Ele exalta os teus. Hoje você pode estar sendo humilhado. Hoje você pode estar sendo apedrejado. Hoje pode vir bombardeios para tudo quanto é lado da tua vida. Mas na tua vida, meu irmão, minha irmã, existe um Deus poderoso que pleiteia por você, que pleiteia pela tua causa, que resolve os teus problemas. Deus faz acontecer. Ele é Deus. Ele opera de maravilha. Ele opera de milagre. Deus é poderoso. Ele é soberano. Ele é Deus. Que toda reverência que você tem seja dada unicamente a Ele. Começa a fazer diferença. Começa a falar do nome de Jesus. Começa no teu trabalho. Começa na tua escola. Começa na faculdade. Começa no teu cursinho. Começa com o vizinho. Começa no meio do teu parente. Não importa. Começa na fila do supermercado. A fila está grande. Muitas das vezes o que acontece, ó. A fila está grande, tem outra pessoa na frente para comprar no cartão, você está ali esperando. No meio tempo, não sei se os irmãos já observou, já aconteceu isso com os irmãos. Mas na maioria dos já deve ter acontecido. Não está demorando, aí com um de trás para contar um assunto, o outro da outra fila atrás está contando outro assunto. Por que nesse meio tempo você não chega e fala do amor de Jesus?
Eu vivo fazendo isso. Costumo muito no supermercado, sabe? No supermercado eu costumo fazer compra, poder comprar as coisas, poder fazer meu compra, poder vender e evangelizar na madrugada. Eu ali fui com um problema quando eu entro lá, porque quando eu entrar, o pessoal, os funcionários que trabalham, ô missionária, vem cá, missionária já me conhece, de tanto que eu prego dentro do supermercado. Até meu marido já falou como se trocar supermercado, passa para outro agora. Vai pregar em outro, porque esse aqui, quando você botar o pé, já vem gerente, já vem todo mundo aqui, sabe? Tem que ir no outro agora pregar. Começa a falar, vai no salão de beleza, é algo de fofoca. As cabeleireiras tudo gosta, é verdade, eu não compro só para peneira, não. Fala de Jesus. Para que eu tenho um negócio bom para falar com você? Eu tenho o ID do Senhor, de pregar o Evangelho. E é muito bom quando você fala do poder de Deus, que na tua vida existe um Deus poderoso que fala, faz e cumpre. Se você não recebeu os milagres do Senhor ainda, porque você tem falta com Deus, tá? E às vezes, muitas das vezes, a gente questiona, Deus, eu não recebi ainda. Jesus, mas eu estou na expectativa, o Senhor falou. Ele falou porque ele falou mesmo, sabe? E qual a maior revelação? É quando nós abrimos a Bíblia, quando nós estamos abrindo o quê? A boca de Deus, sabe? E Deus fala no profundo dos escondidos. E quando Ele sentencia as promessas, Ele sentencia a bênção, Ele faz acontecer. Do mesmo jeito que a palavra de Deus. Deus fala, a tua palavra, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. As promessas do Senhor também da mesma forma. Elas não vão te passar, elas vão se cumprir uma a uma. Mas Deus quer de você compromisso, comprometimento. E Ele está analisando o teu coração se você se vergonha do nome dEle. Se você tem vergonha de falar quem Ele é, que Ele é um Deus que cuida de você, que Ele zela por você, que em meio à tempestade o teu barco nunca afundou, porque Ele sustentou você na palma da mão dEle, junto com o teu barco, junto com a tua família, tempestade, tudo, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Presta atenção no que Deus fala aqui com a palavra. Aqui, ó, em Lucas, no capítulo 6, no versículo, os irmãos não precisam abrir, não, tá? Aqui, ó. Felicidade e a infelicidade no versículo 20 em diante. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Aqui, se vocês estão pensando, nossa, que felicidade aquela pessoa rica, que felicidade aquele que tem tal automóvel, tal casa. Irmãos, não se enganam com isso não. Não é nada disso não. Feliz é nós, entendeu? Nós podemos ser pobres, como Deus fala aqui, né? Que nós somos pobres de espírito, nós somos ricos na presença do Senhor, sabe? Nós somos ricos do poder de Deus, sabe? Nós somos ricos, sabe de quê? De expulsar demônios, sabe? Ter dons de milagre, dom de orar em língua, dom de cura. Isso aí não é dado para qualquer um não. Deus repara só para quem Ele pode dar. Quem é que ganha isso? Vale mais que qualquer dinheiro da terra, sabe? Vale muito porque Deus é poderoso. Quando você recebe um dom que Deus lhe dá, sabe? Você sente algo tão especial. Meu Deus, como o Senhor confiou em mim, como o Senhor acreditou em mim, como o Senhor gostou em mim. Foi para mim que o Senhor me deu, pois eu não sou nem capaz, eu não sou digna. Mas Deus do céu, Ele olhou para você e viu: tu é digna sim, tu é digno sim. Foi para você que eu dei, porque você é merecedora. E eu sei que você vai fazer o bom uso daquilo que eu lhe entreguei. Deus é poderoso demais. E Deus continua falando em tua palavra. Aí está aqui: felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora estão ricos, pois já tiveram a sua boa vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Na verdade nunca teve foi nada, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Irmãos, toma cuidado com isso.
Mas também, da mesma certa forma, aplica isso na tua vida. Não preocupa com quem está prosperando, com quem, meu Deus, acontece na vida desse. Nossa, está subindo até demais, tem coisa errada também que é demais. Deus dá tudo na medida certa. Deus dá coisas grandes, sim, mas Deus vai sondar o teu coração, a intenção do teu coração. Deus vai ver se você vai ter condição de administrar aquilo e de que maneira tu vai administrar. Deus sabe se você vai ser uma pessoa avarenta que não vai nem conseguir dividir com o teu próximo. Até mesmo porque a palavra do Senhor fala, né? Como tu pode amar um Deus que você nunca viu, se você não consegue amar o teu irmão como você consegue ver? Como que Deus vai lhe dar também uma prosperidade enorme, se você também não vai abençoar? Então, muitas das vezes, nós queremos ser abençoados. Jesus me dá tal coisa, Jesus me dá isso. Ele pode dar. Ele pode dar. Mas primeiro existe um trabalhar do Senhor no teu coração. Ele vai ver para que você vai usar aquilo, em que você vai aplicar aquilo na tua vida. Quem vai dar o teu retorno quando você adquirir? Você vai saber dividir? Você vai saber ajudar? Porque o maior ajudar da tua vida Ele deu. Você também vai saber ajudar, emprestar, doar-se, dar-se. Você vai conseguir? Porque é muito fácil você pedir. A palavra de Deus fala, tudo que pedir em meu nome eu farei. Tudo que pedir em meu nome eu pedirei para que o Pai vos conceda. Só que Deus também está olhando você. O olho de Deus está em você. Uma vez uma pessoa falou isso aqui para mim, pessoa que estuda muito coisa de maçonaria, falando sobre o olho de Horus, que tudo vê. E eu peguei e falei com essa pessoa, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que te falou que o olho de Horus tudo vê? O olho de Satanás, tudo vê? Tá, tudo vê, pode ver sim. O olho que tudo vê e que tem poder é o olho de Jesus Cristo. É o olho de Jeová que nada passa desapercebido. É um Deus que faz acontecer. Este é o olho que tudo vê. Quero pegar o olho que é maior. Se é o olho do meu Deus, se é o olho do que você está servindo. Não tenta desafiar Deus, não. Deixa Deus agir. Faz aquilo que Deus determinou em tua vida. E tudo te irá bem. A palavra do Senhor fala. E depois de haver feito a vontade do Senhor, pois as postais alcançaram o quê? A promessa. Então, muitas das vezes, tem vidas aqui que Deus já me mostrou. Vidas aqui, sabe? Que tem passado por essa luta e por essa peleja, sabe? Tem essa preocupação toda. Senhor, eu estou te servindo. Deus, eu estou fazendo, mas eu não estou vendo acontecer na minha vida. Amém. Continua nessa caminhada. Primeiramente, não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. Começa desse aí, tá? O relógio do Senhor não trabalha igual o relógio daqui, tá? Da terra. O relógio do Senhor é totalmente diferente. Deus não precisa de noite para dormir, não precisa do dia, entendeu? Nós precisamos, Ele não, sabe? É no tempo dele que Ele faz o desenrolar das coisas. Deus é um Deus que complica, descomplica e depois explica até porque complicou. E no final de tudo é tão lindo, porque na sua santa perfeição Ele te explica porque Ele complicou aquela situação toda e te dá a resposta lá na frente, porque eu sou Deus. Eu fiz para poder te guardar. Eu fiz para poder te livrar. Eu fiz porque na proporção que você me pediu, eu achei pouco. Mas como na tua vida eu agrado, te darei na proporção maior. É assim que Jesus faz. Mas aqui, vá e vive o índice da tua vida. Aquele índice que Deus mandou. Começa fazendo diferença. Não preocupa com a semana. Não preocupa, sabe? Com seus parentes. Meu parente vai me chamar. Esse final de semana vai ter um jantar. Vai ter uma roda de amigo. A palavra de Deus fala: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas se Deus tiver propósito e pedir para que tu vá, consulte a Ele primeiro. Senhor, devo ir? Posso ir? Tu tem propósito? É da tua vontade de esperar a resposta do Senhor. Ele vai lhe dar, vai. Mas não vai para comer lança, bebedeira não. Vai lá porque ali tem uma vida que precisa ser salva. Vai, porque lá Deus quer ver se você está sendo fiel a Ele para poder falar do nome dele. Irmãos, imagina só, se Jesus voltar nas nuvens, que Ele vai voltar porque isso é promessa, vai cumprir, sim. O mesmo Jesus Cristo que desceu na terra, quando foi feita a promessa que o Messias viria, e Ele veio, derramou o teu sangue lá na cruz para nos salvar, para nos purificar. Ele entregou a si mesmo por amor de nós e levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Jesus Cristo vai voltar, porque é promessa. Imagina só, Ele voltando com grande poder e glória. Esse Jesus tão lindo, quando você olhar para Ele e você ver, meu Deus do céu, eu estou vendo, porque a palavra de Deus fala, todo olho verá, todo
Ou tem vidas que ainda precisam de ouvir a palavra do Senhor. Não precisa de você ter passaporte e de você falar, não tem como ir para a África, não tem como ir para o Japão. Se Deus te propôs a vontade, te levar lá. Nem que seja na carroça, mas ele leva. Sabe? Mas deixa eu falar uma coisa com você. Às vezes é perto de você mesmo, é dentro da tua casa. Às vezes é para o teu pai, para a tua mãe. É para tua filha, para o teu filho. Para a tua prima, para a vovó, para a titia, para o vovô. São para esses também. Não queiram Jesus só para você, não. Ele é muito bom. Seria muito bom mesmo se nós pudéssemos ficar somente um para nós. Mas ele é tão poderoso que cabe todo mundo no coração dele. Divide ele com todo mundo. Mostra para todo mundo a alegria que você tem, a maior riqueza do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Não espera a riqueza da terra, não. O ouro e a prata, não. Aqui, ó. Espera o dono do ouro e da prata. Ele é maior do que a própria prata e o ouro. Espera por ele. Deixa nas mãos dele, que o resto ele traz para você. As bênçãos é o Senhor Jesus que dá, porque ele é Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. E leva o it. Leva, sai daqui hoje. Amém. Mas levanta o it. Depois vocês vão entender o que Deus fez quando você aplicou o it na tua vida. Eu resolvi viver o it na minha vida. O it de pregar o evangelho. Não tenha medo. Aquela pessoa durona, aquela pessoa me dá um medo quando eu olho para ela. Será que ela vai aceitar? O será é problema de Jesus que vai resolver. Ele só vai preparar o momento. Faça a tua parte. Esforça-te, tenha bom ânimo, faça a tua parte que eu te ajudarei. Assim está na palavra do Senhor. Isso é promessa. Então viva o it na tua vida. E nunca mais seja o mundo endemoniado. Seja o que consegue proclamar, gritar o nome de Jesus Cristo para todos os quatro cantos da terra. E tu verás a diferença do Senhor a partir de hoje em tua vida, em todas as áreas da tua vida, dentro da tua casa, na escola, no trabalho, no cursinho, na vida dos teus amigos e na tua vida. Te prepara, porque Deus vai fazer com coisa grande. Faça a vontade do Senhor. Irmãos, eu agradeço a oportunidade. O horário já venceu. Em nome de Jesus, beijo no coração. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, continue derramando a doce Shekinah, a presença dele neste lugar cada vez mais e mais, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um recado para esse rapaz de cruz azul que tem pé, que está com a listra amarela. Isso, você mesmo. Jovem, aqui ó, Deus tem um amor enorme para a tua vida, tá? Deus tem um chamado enorme para a tua vida, tá? Deus tem algo grande para a tua vida. Deus hoje te chamou aqui, não te trouxe você aqui por acaso não, tá? Tu sabe muito bem que não é por acaso que você está aqui, tá? O livramento que Deus tem te dado das drogas, entendeu? Das más companhias, é para você viver o it na tua vida, porque Ele vai começar a viver na tua, tá? Deus te deu livramento, tá? De perseguição por más companhia, com coisas erradas, com más influência, onde levaria a tua vida, entendeu? Não que você viesse dessa sepultura, mas que você viesse ficar batendo a cabeça no mundo, que nem andaria, tá? Deus te deu livramento. Comece a ver o it na tua vida a partir de hoje. Aqui ó, e manda o meu Deus, Senhor teu Deus, te dizer da seguinte forma: lá na tua casa, não te preocupa com a bagunça, porque está tudo bagunçado, está tudo fora do lugar. Manda o meu Deus, Senhor teu Deus, te dizer: eis que eu sou teu Deus e eu coloco tudo no lugar para você. Se assim você estiver em mim, vou estar em você. Se você crê em mim, eu vou fazer acontecer na tua vida, de maneira que tu não vai entender. E tu tem chamado, sabe para quê? Não é só para pregar o vídeo, não. É para pastor, para apacentar rebanho. Toma postura e posição a partir de hoje. Deixa que na tua casa Deus cuida. Leva apenas o it, tá? E agradeça a Deus o livramento que Ele tem te dado. Porque não foi um não, foi para mais de 5 que Deus me mostrou.